Boa noite. Hoje a gente vai pro capítulo 8, que chama Algoritmos Gulosos. Nesse capítulo, vamos aprender como lidar com o impossível, problemas que não têm um algoritmo de solução rápida, ou seja, problemas NP completo. Aprender como identificar esses problemas ao se deparar com eles, de forma que não perca tempo tentando achar um algoritmo rápido para solucioná-los. Vamos conhecer os algoritmos de aproximação que podem ser usados para encontrar de maneira rápida uma solução aproximada para um problema NP completo. E vamos conhecer a estratégia gulosa, que é uma estratégia muito simples para resolver problemas. Então, o problema do cronograma da sala de aula. Suponha que você tenha uma sala de aula e queira reservar o máximo de aulas possível nela. Assim, recebe-se uma lista das aulas. Então, a gente tem aqui as matérias e o início e o fim de cada uma delas. Você não pode reservar todas essas aulas na sala, porque os horários de algumas delas coincidem. Soa como um problema difícil, não? Na realidade, o algoritmo ele é tão simples que pode surpreender. Então, aqui temos o funcionamento dele. Pegue a aula que termina mais cedo. Essa é a primeira aula que você colocará nessa sala. Agora você precisa pegar uma aula que comece depois da primeira aula. De novo, pegue a aula que termine mais cedo. Essa é a segunda aula que você colocará. Continue fazendo isso e no final você terá a sua resposta. Vamos testar. Artes termina mais cedo, às 10, então essa aula é a primeira escolhida, das 9 às 10. Agora você precisa da próxima aula, que começa depois das 10 e termina mais cedo que as demais. Então, a aula que começa depois das 10 e termina mais cedo é a de matemática. Que termina às 11. Inglês não pode ser escolhido porque tem conflitos com artes, mas a aula de matemática encaixa. Por fim, ciências da computação tem conflito com matemática, mas a aula de música encaixa. Então, essas são as 3 aulas que você colocará nessa sala de aula: artes, matemática e música. Muitas pessoas me dizem que esse algoritmo parece ser fácil, mas ele é óbvio demais. Logo, deve estar errado. No entanto, essa é a beleza dos algoritmos gulosos, também chamados de algoritmos gananciosos. Eles são fáceis. Um algoritmo guloso é simples. A cada etapa, deve-se escolher o movimento ideal. Nesse caso, cada vez que você escolhe uma aula, deve escolher a que acaba mais cedo. Em termos técnicos, a cada etapa, escolhe-se a solução ideal. E no fim, você tem uma solução global ideal. Acredite ou não, esse algoritmo simples acha a solução ideal para esse problema. Obviamente, os algoritmos gulosos nem sempre funcionam, mas eles são tão simples de escrever. Vamos olhar outro exemplo. O problema da mochila. Suponha que você tenha um ladrão ganancioso e esteja em uma loja com a sua mochila. Na loja existem diversos itens que você pode roubar. Porém, você só pode levar aquilo que caiba na sua mochila, que só suporta 16 quilos. Você está tentando maximizar o valor dos itens que colocará na sua mochila. Para isso, que algoritmos você usa? Pegue o item mais caro que caiba na sua mochila, pegue o próximo item mais caro que caiba na sua mochila e assim por diante. Dessa vez, o algoritmo não funciona. Por exemplo, suponha que existem 3 itens que você possa roubar: um rádio, um notebook e um violão. Sua mochila suporta 16 quilos. O aparelho de som é o item mais caro, então você pode roubá-lo. Mas agora não há espaço para mais nada. Você roubou R$ 3.000 em bens, mas espere um pouco. Caso tivesse pegado o notebook e o violão, poderia ter 3.500.
Claramente, a estratégia gulosa não oferece a melhor solução aqui, mas fornece um valor bem próximo. No próximo capítulo, explicarei como calcular a solução correta, mas se você é um ladrão em um shopping, não se importa com a melhor solução. Muito bom. É bom o suficiente. Moral da história. Para este exemplo, às vezes, o melhor é inimigo do bom. Em alguns casos, tudo que você precisa é de um algoritmo que resolva o problema de uma maneira muito boa. E é aí que os algoritmos gulosos entram, pois eles são simples de escrever e normalmente chegam bem perto da solução perfeita. Exercícios. Vamos ver se dá para fazer já. Você trabalha para uma empresa de mobílias e tem de enviar os móveis para todo o país. É necessário encher seu caminhão com caixas, e todas as caixas são de tamanhos diferentes. Você está tentando maximizar o espaço que consegue usar em cada caminhão. Como escolheria as caixas para maximizar o espaço? Propõe uma solução gulosa. Ela lhe dará a solução ideal? Depende da quantidade de caixa, né? Eu tô lendo de novo já para ver se eu entendo. É que ele não dá a quantidade de caixas, né? Mas ele diz que tem muitas caixas e elas são de tamanhos diferentes. E aí a gente tem que achar uma melhor forma de caber muitas caixas. A gente poderia, tipo, pegar as caixas menores e só colocar elas e ver o espaço que sobra. A gente pode começar das menores. Eu acho que primeiro começa com as maiores, né? É, ou pode ser com as maiores, eu ia falar isso. Acho que pode colocar as caixas maiores primeiro e depois Vim com o as tamanho médias, mesmo, né? né? Isso, Pode ser umas também. Mas talvez ele não dê a melhor solução. ideal. É. Vamos ver o segundo. Você está viajando para a Europa e tem 7 dias para visitar o maior número de lugares. Para cada lugar, você atribui um valor, o quanto deseja ver, e estima quanto tempo demora. Como maximizar o total de pontos? Passar por todos os lugares que realmente quer ver durante sua estadia. Propõe uma solução gulosa. Será que ela vai dar a solução ideal? Aqui eu já pensaria no quanto tempo demora e na distância que tem de uma atração para outra. Sim, eu pensando a mesma coisa nesse. Eu acho que seria mais pelo local, né? Pode ser a localização, tipo, de um lugar para outro, quanto tempo tem de É, distância, né? Quanto tempo menor tempo. demora? Isso. E aí depois ir pelo quanto. Por exemplo, imagina, tem 3 museus. Um fica do lado do outro. Uhum. Mas escolher pelo tempo que demora em cada museu, sabe? Pegar pelo menor. Eu demoro menos tempo nesse. Então eu vou nele. Eu acho que seria ver a mais entidade, por exemplo, assim, não o museu, mas, por exemplo, a possibilidade de você ir em mais museus num tempo. Então, por exemplo, assim, se cada museu tem vários museus com 2 horas, às vezes dá prioridade para esses que vão encaixar melhor. Não sei se não consegui explicar o que eu pensei. Não, mas eu entendi. É que tem várias formas, né, da gente pensar. Tudo depende do do que tem que ser feito, né? Se for cidade, se for museu, se for atração, tudo depende. Mas vamos, Sim.
Vamos ver. Vamos analisar um último exemplo. Este é um exemplo em que algoritmos gulosos são absolutamente necessários. Então aqui ele acho que ele pôs por cidades, na verdade. O problema da cobertura de conjuntos. Suponha que você esteja começando um programa de rádio e queira atingir ouvintes em todos os 50 estados americanos. É necessário decidir em quais estações transmitir para atingir todos os ouvintes. Porém, transmitir em diferentes estações tem um custo, e você está tentando minimizar o número de estações nas quais você transmite para minimizar o custo. Temos uma lista de estações. Então a gente tem aqui a estação de rádio e é onde é que ela é disponível. Cada estação abrange uma região existente e existe uma sobreposição. Então, aqui tem o ID que sobrepõe para o número 2, o NV que sobrepõe aqui para o 3 e o CA que sobrepõe para o 5 e para o 3, né? Então, tem ID, CA e NV. Como descobrir o menor conjunto de estação nas quais você pode transmitir e abranger os 50 estados? Soa fácil, não? Acontece que é extremamente difícil. Aqui está uma solução. Lixe cada subconjunto possível de estações. Isso é chamado de conjunto de partes, também conhecido como conjunto de potência. Neste caso, existem dois potência n possíveis conjuntos. Entre eles, escolha o conjunto com o menor número de estações que abranja todos os 50 estados. O problema neste caso é que o tempo para calcular cada possível subconjunto de estações é muito longo, uma vez que o tempo de execução é O 2 potência n, pois existem 2 potência n subconjuntos. Seria possível calcular se você tivesse um grupo pequeno de 5 a 10 estações. Mas como em todos os exemplos aqui, pense o que aconteceria se você tivesse muitos itens. O tempo com um maior número de estações será longo demais. Para exemplificar, suponha que você consiga calcular 10 subconjuntos por segundo. Não existe um algoritmo que resolva isso rápido o suficiente. O que você pode fazer? Então, a gente tem o número de estações e o tempo necessário. Tem o algoritmo de aproximação. Algoritmos gulosos ao resgate. Aqui temos um algoritmo guloso que chega bem perto da solução. Pegue a estação que abrange o maior número de estados que ainda não foram cobertos. Tudo bem se a estação abranger alguns estados que já foram cobertos. Repita isso até que todos os estados tenham sido cobertos. Isso se chama algoritmo de aproximação. Quando é necessário muito tempo para calcular a solução exata, um algoritmo de aproximação é uma boa ideia e funciona. Algoritmos de aproximação são avaliados por sua rapidez e pela capacidade de chegar à solução ideal. Os algoritmos gulosos são uma boa escolha, porque eles são de fácil compreensão e sua simplicidade também indica que geralmente eles são de rápida execução. Neste caso, o algoritmo guloso tem tempo de execução O n potência 2, em que n é o número de estações de rádio. Vamos ver como é esse problema em código. Código para exemplo. Para esse exemplo, usarei um subconjunto de estados e estações para simplificar. Primeiro, faço uma lista dos estados que desejo abranger. Então, aqui tem a lista dos estados. Você passa um array como entrada e ele é convertido em um conjunto. Usei um conjunto para isso, pois um conjunto é como uma lista, com exceção do fato de que cada item só pode aparecer uma vez. Conjuntos não podem ter elementos duplicados. Por exemplo, suponha que você tivesse essa lista, repetindo 2 e repetindo 3, e a tivesse convertido para um conjunto, 1, 2 e 3. Então, esses números só vão aparecer uma única vez no conjunto.
Você também precisa da lista de estações que podem ser escolhidas. Escolhi usar uma tabela hash para isso. Então, aqui são a lista das estações e para cada estação tem o conjunto de estados. Em português, vamos chamar essas estações de Q1, Q2, Q3, Q1, K1, K2, K3 e assim por diante. As chaves são os nomes das estações e os valores são os estados que elas abrangem. Então, neste exemplo, a estação K1 abrange Idaho, Nevada e Utah. Todos os valores também são conjuntos, pois fazer com que tudo seja um conjunto tornará sua vida mais fácil, como verá em breve. Finalmente, você precisa de algo para armazenar o conjunto final de estações. Para isso, você usará estação final igual a 7. Calculando a resposta, agora você deve calcular as estações que utilizará. Dê uma olhada na imagem a seguir e veja se consegue prever qual estação deve ser utilizada. Então, essa é a imagem. Que nem eu tinha comentado, acho que as estações é a K2, a K1 e a K3. Vamos ver. Pode existir mais de uma opção correta, sendo que você deve observar cada estação e escolher uma que cubra o maior número de estados não cobertos. Chamarei isso de melhor estação. Então, melhor estação não tem um valor ainda. E ele chama o conjunto de estados cobertos. Então, para cada estação, põe estados por estação e acha dentro das estações quais são elas. Os estados cobertos é um conjunto de todos os estados que essa estação abrange, que ainda não foram cobertos. O loop for lhe permite percorrer todas as estações para ver qual é a melhor estação. Então, a gente vai ver o conteúdo do loop for. Ele vê as estações cobertas, né? Então, os estados que abrangem e estados por estação. Vê se o tamanho dos estados cobertos for maior que os estados cobertos, ele procura a melhor estação. E traz quais foram os cobertos. Aí ele comenta dessa linha aqui, que é os cobertos, estados abranger e estados por estação. Então, conjuntos. Suponha que você tem um conjunto de frutas e também tem um conjunto de vegetais. Quando você tem dois conjuntos, é possível fazer algumas coisas legais com eles. Vou exemplificar algumas coisas que você pode fazer com conjuntos. Coisas que são frutas ou vegetais. Então, abacate, beterraba, cenoura, tomate, banana. Coisas que são frutas e vegetais. Tomate. Então, aqui a gente tem uma união e aqui a gente tem uma intersecção. Coisas que são frutas, mas não são vegetais. Abacate, tomate, banana são frutas, beterraba, cenoura, tomate são vegetais, supostamente. E aí, o que não é nenhum e nem outro é o abacate e a banana. Ou seja, existe uma diferença. Uma união significa combine os dois conjuntos. Uma intersecção significa encontre os itens que aparecem nos dois conjuntos. Nesse caso, foi apenas o tomate. Uma diferença significa subtrai os itens de um conjunto dos itens de outro conjunto, que é onde a gente acha abacate e banana. Então, por exemplo, frutas tem um conjunto aqui, né? Abacate, tomate, banana. Vegetais, beterraba, cenoura, tomate. Aqui é a união de frutas com vegetais, e aí vem todos. Aqui é só o que é fruta e vegetal, que é o tomate. E a diferença entre frutas e vegetais, abacate e banana. E aí, o que isso vai fazer? Vegetais menos frutas. Conjuntos são como listas, exceto pelo fato de que não podem ter elementos repetidos.
Você pode fazer algumas operações interessantes com conjuntos como união, intersecção e diferença. E aí ele vai voltar para o código das estações. Então, ele vê que cobertos, ou seja, estados a abranger e estados por estação, é uma intersecção. Então, ele vai ver o que tem de comum entre esses dois. Cobertos é um conjunto de estados que eram tanto estados a abranger quanto estados por estação. Então, cobertos é um conjunto de estados não cobertos que essa estação abrange. Em seguida, verifique se essa estação abrange mais estados que a atual, ou seja, melhor estação. Caso ela abranja, essa estação é a nova melhor estação. Finalmente, depois que o loop for acabar, adicione melhor estação à lista final de estações. Você também precisará utilizar estados a abranger, pois esta estação abrange alguns estados. E esses estados não mais precisam de estação que os abranjam, ou seja, não são mais necessários para o algoritmo. Então, a gente vai retirar dentro dos estados que abrangem os estados cobertos. Assim, você fica em um loop até que estados que abrangem esteja vazio. E aqui está o código completo para o loop. Beleza. Por fim, você pode imprimir estações finais. E deverá ver isto. Print estações finais, ele K2, K3, K-ON e K5. Daí, se a gente for olhar aqui, 2, 1, que é essa daqui, 3 e a 5. É isso que você esperava? Em vez das estações 1, 2, 3 e 5, as estações 2, 3, 4 e 5 poderiam ter sido escolhidas. Agora vamos comparar o tempo de execução do algoritmo guloso e do algoritmo exato. O exato é O n fatorial. E o algoritmo guloso é O n ao quadrado. E aí, se a gente for lembrar lá atrás, né? Quicksort, pesquisa em largura e o famoso algoritmo de Dijkstra. Para cada um desses algoritmos, diga se ele é um algoritmo guloso ou não. O Quicksort é aquele que pega pela metade. E aí ele vai indo de metade em metade. É, não é? Ou eu confundi? É, o de dividir para conquistar, exatamente. Eu acho que ele é um guloso. Porque se ele divide até chegar o valor exato, para mim ele é um guloso. Mas posso estar enganada. A pesquisa em largura Eu voltei até para ler o Quicksort, mas eu acho que é isso mesmo, é, que ele né? divide para conquistar, né? Que é o... É. A pesquisa em largura é aquele do vértice lá, que ele faz a distância, né? O que tem a menor distância, o que vai levar menos. O que tem a menor distância. Esse é o pesquisa em largura. O algoritmo de Dijkstra é aquele que tem a menor distância, o que vai levar menos tempo. Pra mim, tá parecendo que todos são algoritmos gulosos. Acho que o de largura não, né?
E o de Digistra, sim, Veloso. Pode ser, pode ser. Eu fiquei na dúvida entre o de Dijkstra, eu acho que é o guloso e o Quicksort também. Pesquisa em largura, eu fiquei na dúvida. Esse eu fiquei na dúvida. Mas depois a gente pesquisa sobre. Então, problemas NP completos. Nossa, Jaque, Oi? desculpa te interromper. Eu fui lá, eu tenho o livro, aí eu peguei ele aqui, né, para Uhum. dar uma checada. E aí, aí o Quicksort não é guloso. Não? Pesquisa em largura, sim. Não. Pesquisa em largura, sim. E o algoritmo de Dijkstra, sim. Exatamente o contrário do que eu pensava. Eu também. O do Quicksort eu achava que Sério. era algoritmo guloso. Interessante. Depois eu vou dar uma pesquisada. Eu também tô meio confusa, mas você tá indo bem já. Depois eu vou dar uma pesquisada. Vou colocar aqui pra não esquecer. Bele. Problemas NP completos. Para resolver o problema de cobertura de conjuntos, você deve calcular cada conjunto possível. Talvez isso tenha feito se lembrar do problema do caixeiro viajante do capítulo 1. Nesse problema, o caixeiro viajante tem de visitar 5 cidades diferentes. Então vamos lá, 5 cidades. Ele está tentando descobrir a rota mais curta que o levará até as 5 cidades. Para encontrar a rota mais curta, primeiro deve-se calcular todas as rotas possíveis. Então, as rotas possíveis, quantas rotas devem se calcular para 5 cidades? Um tanto bom, né? Tem esse caixeiro viajante lá no início, falando dos problemas mais complexos, não é? Sim, tem lá no primeiro capítulo. Então vamos ver. Caixeiro viajante, passo a passo. Vamos começar do básico. Suponha que você deseja visitar apenas 2 cidades. Há 2 rotas que você pode escolher, iniciando em Marim e indo para São Francisco, ou o contrário. Mesma rota ou rota diferente. Você pode pensar que essa deveria ser a mesma rota, porque no fim das contas, São Francisco para Marim acaba tendo a mesma distância que Marim para São Francisco, certo? Não necessariamente. Algumas cidades, como São Francisco, têm muitas ruas de sentido único, então você não pode voltar por onde veio. Ou seja, pode ser necessário seguir alguns quilômetros na direção errada para pegar o acesso a uma rodovia. Logo, 2 rotas não são necessariamente a mesma coisa. Você deve estar pensando: no problema do caixeiro viajante, existe uma cidade específica de onde devo partir. Vamos dizer, por exemplo, que sou o caixeiro viajante que vive em São Francisco e preciso ir para 4 cidades. São Francisco seria minha cidade de partida. Porém, às vezes, a cidade de partida não está definida. Suponha que você seja o FedEx, que é um serviço de postal americano, tentando entregar um pacote em Bay Area, ou seja, a área da Baía de São Francisco. Esse pacote está vindo de Chicago para uma das 50 unidades da FedEx em Bay Area. Logo depois, o pacote será transportado em um caminhão que viajará para diferentes locais fazendo as entregas. Quando vindo de Chicago, para qual unidade em São Francisco o pacote deve ser enviado? Aqui, o local de partida é desconhecido.
Cabe a você calcular o caminho ideal e o local de partida para o caixeiro viajante. O tempo de execução das duas versões é o mesmo, mas o exemplo ficará mais fácil se não houver uma cidade de partida. Então vou usar esta versão. Duas cidades, duas rotas possíveis. Três cidades. Agora suponha que você tenha adicionado mais uma cidade. Quantas rotas existem? Se você começar em Berkeley, ainda deverá visitar mais duas cidades. Então, Berkeley, Mary, São Francisco. E aqui tem outra rota: Berkeley, São Francisco, Mary. Há um total de 6 rotas, duas para cada cidade em que pode começar. Então, ele pode iniciar em Berkeley, tem duas formas, mas ele pode iniciar em Mary ou ele pode iniciar em São Francisco se ele não tiver um local de partida exato. Então, 3 cidades, 6 rotas possíveis. 4 cidades. Vamos adicionar Fremont. Suponha que você inicie lá. Então, se a gente iniciar em Fremont, a gente vai ter 4 opções. Mas se a segunda cidade é São Francisco, então a gente acaba só tendo 2 opções de rota. Então, há 6 rotas possíveis partindo de Fremont. E olha só, elas parecem muito com as 6 rotas que você calculou anteriormente, quando tinha apenas 3 cidades. Com exceção de que agora todas as rotas têm uma cidade adicional, Fremont. Há um padrão aqui, e para visualizá-lo, suponha que existam 4 cidades e que você possa escolher a cidade de partida. E você escolhe Fremont. Há 3 cidades sobrando, e se há 3 cidades, existem 6 rotas diferentes para trafegar entre elas. Caso você inicie em Fremont, existem 6 rotas possíveis. Também pode-se iniciar em uma das outras cidades. Então, iniciando em Mary, a gente tem 6 rotas possíveis, São Francisco também, e em Berkeley também. 4 cidades de partidas possíveis, com 6 rotas possíveis para cada cidade de partida, ou seja, 24 rotas possíveis. Percebe o padrão? Cada vez que uma cidade é adicionada, o número de rotas deve ser calculada aumenta. Quantas rotas possíveis existem para 6 cidades? Se você diz 720, está certo. Além disso, existem 5.040 rotas para 7 cidades e 40.320 para 8 cidades. Isso é chamado de função fatorial. Você se lembra de ter lido sobre isso no capítulo 3? Então, 5 fatorial é igual a 120. Suponha que você tenha 10 cidades. Quantas rotas possíveis existem? Então, é 10 fatorial. 3.600. 3.000 não, né? 3.628.800 rotas. Devem-se calcular perto de 3 milhões de rotas possíveis para 10 cidades. Como você pode notar, o número de rotas possíveis cresce rapidamente. É por isso que é impossível calcular a solução correta para o problema do caixeiro viajante, caso o número de cidades seja muito elevado. Tanto o problema do caixeiro viajante quanto o problema da cobertura de conjuntos têm algo em comum. Calcula-se cada solução possível e escolhe-se a menor. Esses dois problemas são NP completos. Então, aproximando. Qual é uma aproximação boa para o algoritmo do caixeiro viajante? Algo simples que encontra o caminho curto. Veja se consegue pensar em uma resposta antes de continuar a leitura. Como eu faria? Aleatoriamente escolheria uma cidade de partida. Em seguida, toda vez que o caixeiro viajante tivesse que escolher a próxima cidade, ele escolheria a cidade não visitada mais próxima. Suponha que ele tenha começado em Mary. Distância total, 71 quilômetros. Talvez não seja o menor caminho, mas ainda assim é bem curto. Então, para cá, e assim ele vai. Uma breve explicação sobre NP completos. Alguns problemas são notoriamente difíceis de resolver. O caixeiro viajante e o problema da cobertura de conjunto são 2 exemplos.
Diversas pessoas duvidam da possibilidade de criar um algoritmo que resolva esses problemas de forma rápida. Como faço para saber se um problema é um NP completo? Jonah está escolhendo jogadores para o seu time de futebol americano, de mentira. Ele tem uma lista de características a quais gostaria que seu time tivesse. Um bom quarterback, um bom running back, jogadores que joguem bem na chuva e que joguem bem sob pressão, entre outras habilidades. Ele tem uma lista de jogadores e cada jogador preenche alguma dessas habilidades. Jonah precisa de um time que preencha todas as características desejadas, mas o tamanho do time é limitado. Espere um segundo. Jonah pensa. Este é um problema de cobertura de conjuntos. Jonah pode usar o mesmo algoritmo de aproximação para criar seu time, ou seja, aquele que a gente utiliza união, intersecção e a diferença. Então a gente vai encontrar o jogador que preenche o maior número de habilidades que ainda não foram preenchidas. Repita até que o time tenha preenchido todas as habilidades, ou até que você fique sem espaço no time. Problemas NP completos aparecem em todo lugar. É sempre bom saber se o problema que você está tentando resolver é NP completo, pois nessa situação você pode parar de tentar resolvê-lo perfeitamente e, em vez disso, resolvê-lo usando um algoritmo de aproximação. Porém, é difícil perceber se o problema em que você está trabalhando é um problema NP completo, pois normalmente a diferença entre um problema que é fácil de resolver e um NP completo é muito pequena. Por exemplo, nos capítulos anteriores falei muito sobre caminhos mínimos. Você sabe como calcular o caminho mínimo para chegar do ponto A ao ponto B. Entretanto, se quiser encontrar o caminho mínimo que conecta vários pontos, cairá no problema do caixeiro viajante, que é um problema NP completo. A resposta simples é: não há uma maneira fácil de dizer se o problema em que você está trabalhando é um NP completo. Então, aqui a gente tem alguns indicativos. Primeiro, se o algoritmo roda rápido para alguns itens, mas fica muito lento para um aumento de itens. Segundo, todas as combinações de x geralmente significam um problema NP completo. Terceiro, você tem de calcular cada possível versão de x, porque não pode dividir em subproblemas menores. Talvez seja um NP completo. Se o seu problema envolve uma sequência, como uma sequência de cidades, como o problema do caixeiro viajante, e é difícil de resolver, pode ser um NP completo. Se o seu problema envolve um conjunto, como o conjunto de estação de rádio, e é difícil de resolver, ele pode ser um problema NP completo. Você pode reescrever o seu problema como o problema de cobertura mínima de conjuntos ou o problema do caixeiro viajante. Então, o seu problema definitivamente é NP completo. Então, exercício. Um carteiro deve entregar correspondências para 20 casas. Ele deve encontrar a rota mais curta que passe por todas as 20 casas. Esse é um problema NP completo? Acho que ele Acho cai que na mesma sim. história do caixeiro viajante, só que na mesma cidade. Encontrar o maior clique em um conjunto de pessoas. Um clique, para este exemplo, é um conjunto de pessoas em que todas se conhecem. Isso é um problema NP completo? Eu acho que é, porque é aquele do conjunto. Encontrar um Sim, né? conjunto de Que era pessoas que aquele. todos se conhecem. Verdade. Ou que a maioria, pelo menos, se conhece. Você está fazendo um mapa dos Estados Unidos e precisa colorir estados adjacentes com cores diferentes. Para isso, deve encontrar um número mínimo de cores para que não existam dois estados adjacentes com a mesma cor. Isso é um problema NP completo? Eu acho que sim também. Recapitulando. Eu entendo que você tem que fazer sempre aquele conjunto que você vai eliminando, né? Você Isso. vai. Tipo união, intersecção e diferença, né? Isso.
exato, a diferença, né? Então eu sinto que sim, por conta disso. Recapitulando, algoritmos gulosos otimizam localmente na esperança de acabar em uma otimização global. Problemas NP completo não tem uma solução rápida. Se você estiver tentando resolver um NP completo, o melhor a fazer é usar um algoritmo de aproximação. Algoritmos gulosos são fáceis de escrever e têm tempo de execução baixo, portanto, eles são bons algoritmos de aproximação. Então, NT, que é o clique aqui, né? Na área da matemática da teoria dos grafos, um clique em um grafo não orientado é um subconjunto de seus vértices, tais que cada dois vértices do subconjunto são conectados por uma aresta, que chega nesse exemplo aqui, né? Que são conectados por Nossa, duas lê de arestas. novo, Ó, Jaqueline, aquela última frase, essa só para daqui, eu. um É, clique em um grafo não orientado é um subconjunto de seus vértices, tais que cada dois vértices do subconjunto são conectados por uma aresta. Então, se a gente olhar esse mapa aqui, ó, entendi. a gente tem uma aresta, isso, as arestas, os vértices, né, que é o ônibus 44, o ônibus 5L e a aresta. Então, a gente tem dois que são conectados por uma aresta. Deu para entender? Deu um pouco. Achei esse capítulo Esse, complexo, mas esse vou dar uma lida de capítulo novo. é um pouquinho complexo, mas eu dei uma pesquisada aqui e, assim, resumindo, né? Os algoritmos gulosos são aqueles que tomam decisões locais ótimas na esperança de encontrar uma solução global ótima. Eles funcionam bem quando o problema tem a estrutura dele é ótima, né? E uma solução ótima pode ser construída a partir das soluções ótimas de outros problemas. E aí, o que eu estava pesquisando? Sobre o Quicksort, o de Dijkstra e o Busca em Largura, né? E aí o Quicksort é aquele da divisão e conquista. Ele não é guloso, porque ele ordena uma lista de array. Uma lista ou array. Ele não faz um subconjunto. Então, por que ele não é guloso? Ele não faz escolhas locais otimizando uma solução global. Ele divide o problema em partes menores para resolver de forma recursiva. O de Dijkstra, ele encontra o caminho mais curto de um vértice para todos os outros em um grafo com pesos não negativos, né? Porque não pode ter não negativo. Por que ele é guloso? Ele sempre escolhe o próximo nó com o menor custo conhecido, sem olhar todo o grafo de uma vez. Então ele vai escolher a menor distância, o menor custo, o menor caminho, sem olhar o todo. O busca em largura. Na verdade, ele não é guloso, porque ele explora por nível e não toma decisões baseadas em otimização imediata. Então ele vai explorando, 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 em vez de tipo, explorei esse caminho, é esse caminho que eu vou seguir. Entendi um pouco. É, é meio que isso que eu falei, tipo, os Mas algoritmos. essa que você explicou do. Desculpa. Pode Essa que falar. você explicou da pesquisa binária, né? Na verdade, do Quicksorting, essa eu Aham, entendi por que que ela não é. sim. Aí o de Dijkstra
que é aquele que a gente falou da semana passada, né? Ele vai encontrar o caminho mais curto. Tipo assim, ó, a gente tem aqui, ó, Twin Peaks pra Ponte Golden Gate. E ele vai encontrar o caminho mais curto daqui pra cá. E é isso, entendeu? Ele vai encontrar o caminho mais curto, mais rápido e não explorar muito todos os caminhos. Sim, Porque ele faz assim, né? O de Dijkstra, ele vai começar no vértice inicial, que define a sua distância como zero, né? Que é tipo, Twin Peaks. Esse é o vértice inicial dele. Aí ele vai escolher o vértice com a menor distância. Tipo, ele só vai olhar para esse caminho ou para esse caminho. Então ele vai escolher desses dois aqui qual é o menor. Ele não vai calcular todo o resto do caminho, entendeu? entendi. Deu para pegar? Porque ele vai Deu, já pensar tô assim, ó, lendo seu anjo. Obrigada. Twin Peaks, ele caminha para cá. Aqui eu vou demorar, sei lá, 3 minutos. E ele vai para cá. Aqui eu vou demorar 2 minutos. Ou seja, esse é o menor caminho. Para ele, não importa qual é esse caminho aqui, ó. Quanto tempo que eu vou demorar aqui ou quanto tempo eu vou demorar aqui. Ele só se importa com o primeiro. O primeiro que mostrou é o primeiro que eu vou pegar, de menor distância, né? E aí o resto, Independente se tá te levando para um lugar. isso. Você tá te levando para um caminho que vai no fim demorar mais tempo. Porque, por exemplo, Isso. esse caminho aqui, ó, vamos dizer, ele pegou esse caminho aqui, 2 minutos. Quando ele chegar aqui, ó, nesse caso dá pra fazer, ainda ele segue um outro ponto. Cheguei, peguei o que demora 2 minutos. Aí eu cheguei aqui. Quando eu chegar aqui, eu vou ter que escolher ou esse caminho ou esse caminho. E ele vai escolher aquele caminho que é mais curto. Só que só nesse vértice. Ele não vai olhar pro vértice da frente. Entendeu? Então, tipo, aqui 2 minutos. Aqui, daqui pra cá Entendi. foi 5, daqui pra cá foi 4. Então, ele vai pegar esse caminho que é 4 minutos. E aí, aqui ele vai seguir por essa rota. Porque não tem uma outra escolha Uhum, daqui pra cá, né? uhum, E aí, é por isso que ele é uma decisão gulosa, porque ele vai pegar o primeiro vértice. A primeira aresta, né? Porque o vértice é a bolinha. A primeira aresta. E essa primeira aresta é a menor. Então, beleza. Vou pegar por aqui. E aí ele vai atualizar as distâncias dos vizinhos com base no custo do caminho atual, entendeu? E aí ele vai repetir uhum. isso se tiver, por exemplo, se ele chegasse aqui no ônibus 33, pegasse esse daqui, se aqui tivesse uma outra aresta, ele ia calcular, né? Daqui pra cá, que são as arestas vizinhas. E aí é por isso que ele é guloso. O de busca em largura, ele como que ele funciona, né? Vamos recapitular então. Ele vai Uhum. explorar todos os vizinhos de um nó antes de ir mais fundo. Ou seja, ele vai encontrar o caminho mais curto em grafos não ponderados. Então, como que ele começa? Começa por um nó inicial. Então, ele vai começar em Twin Peaks. Ele vai visitar todos os vizinhos do nó. Então, tipo, ele vai visitar esse, vai ver esse vizinho e vai ver esse vizinho. Aí ele vai calcular a distância. Ele vai vir aqui, vai ver esse vizinho, aí vai ver esse e vai ver esse.
Aí depois ele vai ver esse vizinho e ver esse vizinho. E aí ele vai calcular aquele que eu vou demorar menos tempo. E aí ele vai escolher o caminho que demora menos tempo. Uhum, entendi. Deu pra entender? Sim, agora sim. Show. E eu acho que foi isso. É, esse. Até quando ele explicou lá em cima, parecia que tinha um algoritmo mesmo, mas acho que vai vir mais pra frente, né? É, eu acho que vai. Dá aquela sensação que vem coisa por aí. É. Mas eu vou dar uma procurada em mais informação sobre esse. E aí, se tiver algum algoritmo ali em Java que dê pra pegar de exemplo, eu mando lá no grupo. Sim, sim. É, eu subi até o Quicksoft lá pro Git do nosso grupo lá do Java. Show. E foi só até esse porque eu li ele e até que foi o que você mandou até. E aí eu fiquei sem entender. Eu falei, não, antes de eu subir, deixa eu entender ele, né? Uhum. E aí, mas eu vou terminar de subir até a próxima semana. Tá tudo certinho lá. Você quer que eu explique o Quicksort? Como que ele funciona? Uai, você tá com ele aí? Deixa eu ver. Eu não. Ah, você tá Ele falando tá do até exercício, né? aqui, ó. Do É exercício. aquele que tem o arrays, porque tem um array dentro de um array. Aham. Peraí, deixa eu ver. Eu acho que eu tenho aqui em downloads. Eu não subi ainda. Turu. Você quer que eu mando ele aqui? Manda, fazendo favor. Tô tentando achar aqui nos meus downloads, mas eu Posso acho que. mandar no nosso chat mesmo? Pode. O Quicksort. Busca em Mandei. largura. Tava vendo se tava achando aqui nos meus. Ah, tá. Eu acho que é isso. Eu vou só ali pegar um café. Você pode compartilhar a tela dele? Opa. Que a gente está vendo o livro. Jaqueline, mas eu vou pegar um café em um segundo ali, tá bom? Sim, sim. Achei. Deixa eu ver se é esse. Pronto. Quicksort. Acho que é esse. Ah, eu tenho um outro aqui, na verdade. Mas deixa eu copiar isso aqui. É, eu tenho outro exemplo aqui ainda. Tá. Deixa eu lembrar, né? Ele pega o int, o início. Tá, se o início for menor que o fim, ele vai pegar o index do pivô. Aí ele vai dividir. Porque o que acontece?
Vamos recapitular no o que é o Quicksort. O Quicksort, como que ele funciona? Ele escolhe um pivô, que pode ser qualquer elemento da lista. Pode ser o primeiro, pode ser o 10º elemento, pode ser qualquer elemento. Que é esse cara aqui, ó. Que é o que ele vai fazer aqui. Ele vai escolher qualquer elemento da lista. E aí, ele vai fazer um quick sort. Então, ele vai pegar o array, o início. Vai. Peraí que a minha cachorra tá chorando e eu não sei por quê. Eita, Vai. olha isso. Peraí, galera. Pode olhar isso, claro. Vem aqui, Cacau. Cacau. O duro é saber onde que ela tá. Beleza, vou tentar explicar rápido. Eu não sei onde que ela tá, na verdade. É... Eu já falei, mas se você quiser olhar isso, a gente olha isso depois, sem problema. Cuido dela, é tranquilo. Beleza, eu explico no início da semana que vem. Pode ser? Perfeito, combinadíssimo, ótimo. Espero que Fechou. esteja tudo bem com ela. Não, eu acho que tá. Eu acho que ela deve estar presa em algum lugar.